Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Breno Moraes aqui e eu queria começar esse vídeo com agradecimento. Muito obrigado a você que compartilhou, a você que deixou o seu comentário no nosso primeiro episódio daquela série lá chamada Matemática para Físicos. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card aqui em cima para que você dê uma sacada lá, tá? Então muito obrigado a você que fez parte do início dessa nova jornada aqui do canal, dessa repaginada. E fico muito feliz com esse feedback positivo. Muitas pessoas vieram falar comigo no Instagram, no WhatsApp. Meu muito obrigado aqui para você. E hoje a gente vai iniciar aqui uma nova série chamada Que Lindas. Mas o que é isso, professor? Olha só, gente. Que Lindas são questões que a gente vai resolver aqui nesse projeto que tem um raciocínio muito bacana, talvez muito fino. Não são questões complicadas, a ideia não é ser complicado. A ideia é ter um raciocínio rebuscado por trás, uma ideia muito fina, coisa de quem realmente entende a parada, sabe? Então, assim, são questões que eu olho e falo, cara, eu queria ter elaborado essa questão. Eu adoro elaborar questões e ter questões que eu olho assim e falo, essa aqui eu queria que tivesse sido eu, tá? É igual o poeta, né? Ver a poesia de um cara e fala, eu queria ter escrito essa poesia. Então essa é a ideia aqui dessa série chamada Que Lindas. E para esse primeiro episódio eu vou resolver uma questão de um tema que eu acho um dos mais elegantes da mecânica, que é impulso e quantidade de movimento, que é uma consequência generalizada aí da segunda lei de Newton, com um rebuscamento, uma ideia, uma questão simples, mas ela tem uma profundidade, assim, um entendimento muito sutil, e é isso que faz com que eu ache essa questão linda e merecedora de estar aqui nesse quadro chamada Que Lindas. Então, sem mais delongas, só bora! O gordo e o magro estão nas extremidades de uma prancha sobre rodas e resolvem trocar de posição. Não há atrito entre as rodas e o solo. O que acontece com a prancha? Bom, essa é a clássica questão do gordo e do magro e tem uma ideia muito elegante por trás disso aqui. Letra A, move-se para a direita e para. Letra B, move-se para a esquerda e para. Letra C, move-se para a direita e continua se movendo com velocidade constante nessa direção. Letra D, move-se para a esquerda e continua se movendo com velocidade constante nessa direção. Letra E, não se move ou se move um pouco e depois volta para a mesma posição. Bom, a minha sugestão é que você pause o vídeo e tente filosofar um pouquinho aqui sobre essa questão, depois você volta para ver exatamente a resolução que a gente vai começar agora. Para a gente começar a resolver esse problema, eu vou te passar aqui uma ideia central, duas equações e um teorema que são importantes para a gente analisar aqui a ideia deste problema. A primeira grandeza que eu quero te apresentar aqui é chamada de impulso. O impulso de uma força nada mais é do que o produto entre a força e o intervalo de tempo que essa força atuou em determinado corpo. Se eu estiver falando do impulso da força resultante, a gente vai ter aqui força resultante vezes o intervalo de tempo que essa força resultante atuou sobre o corpo. Uma outra grandeza importante para a nossa análise vai ser a famosa quantidade de movimento ou momento linear, que é nada mais, nada menos do que o produto entre a massa do corpo e a velocidade que o corpo tem. Essas grandezas são vetores, então como força é um vetor, multiplicado por um escalar resulta em um vetor, massa é escalar, velocidade é vetor, produto de escalar por vetor dá um vetor. A gente pode sintetizar tudo isso aqui numa coisa chamada teorema do impulso. Então, o teorema do impulso diz para a gente simplesmente que o impulso da força resultante, vamos colocar aqui, ó, o impulso da força resultante vai ser exatamente a variação da quantidade de movimento do corpo, ou seja, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Isto aqui é um teorema vetorial, isso aqui são vetores. Bom, o que está aqui na tela são letras e fórmulas, tá? Que não tem significado nenhum se for analisado de maneira fria. A gente precisa dar um contexto para isso, né? O que isso aí significa, professor? Onde é que eu posso analisar uma situação interessante onde o teorema do impulso é aplicado? Vamos fazer a nossa análise aqui. Eu vou pegar aqui o nosso Little Cat, o nosso gatinho, que está dentro de uma caixa, e eu vou analisar o sistema gato-caixa. Isso é muito importante. Eu vou delimitar a fronteira. É ele que eu quero analisar. Esqueça qualquer coisa, qualquer outra coisa que está ao redor disso.
Para isso, eu vou tirar aqui o nosso solo, vou colocar a fronteira do nosso sistema e vou colocar as forças que atuam no meu gatinho. Beleza? Bom, vamos lá. O gatinho está apoiado. Se ele está apoiado, tem uma força de apoio chamada de normal, que é uma força que o solo exerce sobre a caixa para cima. O gatinho, junto com a caixa, também está no campo gravitacional da Terra, então vai ter uma força peso para baixo. Então vamos colocar essas forças aí. Eu tenho aqui a força peso para baixo e tenho a força normal, que é a força que o apoio faz na caixinha. Essa força aqui, ela é para cima. Muito bem, vamos começar agora a dar significado a essa equação. Vamos começar a dar significado ao teorema do impulso. A ideia é o seguinte, ó. Tu tá ligado que a força resultante sobre a caixa é zero, né? Ela está em equilíbrio, peso e a normal tem mesma intensidade, então a força resultante é zero. E aí que vem o negócio. Vamos pegar aqui o nosso teorema do impulso, que diz que impulso é a variação da quantidade de movimento, só que impulso é força resultante vezes intervalo de tempo. Você concorda comigo? Isso aqui vai ser igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Tudo isso aqui é vetor. Vamos ser aqui coerente com a física, tá? E aí, como eu te falei, a força resultante sobre o gatinho é zero. Se a força resultante sobre o gatinho é zero, este termo aqui, ó, ele é zero. Concorda comigo? Que maravilha. Então, eu vou ter que zero vai ser igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Passa para um lado, passa para o outro, eu vou ter que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. O que que isso significa? Agora sim a gente vai começar a dar um significado prático para o mundo. Quando a força resultante externa sobre um sistema é zero, o sistema não consegue variar sua quantidade de movimento, ele não consegue variar sua velocidade. Isso é uma coisa intuitiva, né? A gente, cara, se a força resultante sobre mim é zero, como é que eu vou me mover? Se ninguém me empurra, se ninguém exerce uma força sobre mim, como é que eu vou me mover? Eu não posso me mover. Isso é evidente. E isso está sendo representado exatamente nessa equaçãozinha aí para vocês aí, ó. Quando a força resultante, né, externa sobre um corpo é zero, há o que a gente chama de conservação da quantidade de movimento. Mais ainda, pessoal, vamos pensar aqui, ó. Vamos imaginar que o gatinho, ele faz uma força na caixa para frente. Tá? O gatinho vai com sua patinha e empurra a caixa para frente. E aí vamos pensar numa coisa interessante. Olha só, será que é possível a caixa se mover, o gatinho empurrando a caixa para frente? Não, ela não vai se mover. Por quê? Por causa do teorema do impulso. Porque é o seguinte, ó, olha que bonito isso, gente. O gatinho faz uma força na caixa para frente. Vamos ver se a gente coloca esse negócio aqui. Vamos lá, então tá aqui, ó. O gatinho faz uma força na caixa para cá. Pela lei da ação e reação, se o gatinho faz uma força na caixa para frente, a caixa faz uma força no gatinho para trás. Tu concorda comigo? E olha que bonito, gente. Essas duas forças que eu coloquei para vocês aqui são forças que estão dentro do meu sistema e são causadas por agentes internos a ele. Isso tem uma consequência importante. Essas forças não vão conseguir produzir uma força resultante para mover a caixa. Como essas forças estão dentro do mesmo sistema, a resultante dá zero. Essas forças têm mesma intensidade. Concorda comigo? Forças de ação e reação têm a mesma intensidade. Então, a grande ideia central por trás do teorema do impulso é o seguinte: forças internas a um sistema, forças produzidas por participantes de um sistema sobre o sistema, não conseguem variar a quantidade de movimento do sistema. Ou seja, se a quantidade de movimento era uma antes, ela vai ser a mesma depois. Se o sistema estava parado antes, ele vai continuar parado depois. De maneira mais generalizada, forças internas a um sistema não conseguem variar a posição, a quantidade de movimento, a posição do centro de massa. Como é, professor? Gente, o centro de massa é uma coisa muito importante na física, né? Você sabe que o centro de massa é como se fosse um ponto do sistema, onde é como se fosse que toda a massa estivesse concentrada naquele ponto ali, tá? Então, se só atuam forças internas a um sistema, eu não consigo variar
a posição do centro de massa desse sistema. Por exemplo, esse gatinho ele pode andar por dentro dessa caixa aí, tá? E possivelmente a caixa pode se mexer também. Só que o centro de massa do sistema gato-caixa não vai sair daquele ponto. O gato pode se mexer, a caixa pode se mexer, mas o centro de massa permanece no mesmo lugar. Esta é a ideia central para a gente resolver a ideia do gordo e do magro, que é o que a gente vai fazer exatamente agora, que é o nosso objetivo. Então tá aí o nosso gordo e o magro, em cima aqui da nossa prancha. O centro de massa desse sistema está mais próximo do gordo, isso é uma coisa, eu acho que é até intuitiva, né? Se você pegar aqui uma vassoura e você quiser equilibrar a vassoura no seu dedo, a vassoura está horizontal aqui, e você quiser equilibrar ela no seu dedo, você tem que colocar o seu dedo sobre o centro de massa da vassoura. E aí você sabe que o teu dedo vai ficar mais deslocado para a parte da vassoura que é mais pesada, que é onde estão ali as cerdas da vassoura. Então, um ponto de um sistema que é mais pesado puxa o centro de massa mais para próximo desse ponto mais pesado. Então, a gente pode deduzir que o centro de massa está nessa linha aqui. Ó. Vamos imaginar que ele está nessa linha aqui. Veja, mais próximo do gordo. Agora, o que a questão propõe? Que o gordo e o magro vão trocar de lugar. Pois vamos fazer isso aí aparecer. Tá aí, ó. Gordo e magro trocou de lugar. Logicamente, o centro de massa também vai mudar de lugar, né? O centro de massa acompanha o gordo. Ele que manda na massa aí, ele é mais pesado. Então tá aqui, ó. O gordo e o magro trocaram de lugar, o centro de massa veio para cá. Esta situação, do jeito que tá, ela tá coerente com o teorema do impulso? Não. Por que ela não tá coerente com o teorema do impulso? Porque ao caminhar, o gordo e o magro vão exercer forças de atrito, né, ali sobre a prancha. Só que gordo, magro e prancha compõem um sistema. E a força que o gordo faz na prancha, e consequentemente que a prancha faz no gordo, são forças internas ao sistema. E como eu falei anteriormente, forças internas ao sistema não conseguem variar a posição do centro de massa do sistema. Do jeito que está aí, o centro de massa está deslocado. Isso aí só aconteceria se uma força resultante externa atuasse sobre o sistema gordo-magro. Só que gordo e magro andando por cima da prancha, essas forcinhas de atrito que os pés deles fazem ali na prancha, são forças internas ao sistema. E se são internas, o centro de massa não varia a sua posição. Portanto, isso aí está errado. Então, professor, mas para corrigir, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o centro de massa dessa figura de baixo alinhado com o centro de massa da figura de cima. Então, a gente vai ter o centro de massa na mesma posição, coerente com o teorema do impulso, e aí a gente chega nessa situação aqui, ó. Caraca, resolvemos o problema? Resolvemos, tá? Então tá aqui, ó, o centro de massa não pode mudar de lugar, ó, porque eu só tenho forças internas ao sistema aí na direção horizontal, tá? Você talvez esteja perguntando, professor, mas tem um peso anormal, que são forças externas, né? Tipo, tem uma normal nas rodinhas aí da prancha, tem um peso, que é uma força que a terra, que é o agente externo, faz sobre a galera. Só que, gente, essas forças estão na vertical. Eu estou analisando o movimento na horizontal. Na horizontal, eu não tenho forças externas ao sistema, apenas forças internas, que são as forças de atrito nos pés desses camaradas aí. Então, como são forças internas, elas não podem variar a posição do centro de massa, portanto, essa aí é a situação coerente. Logicamente que a prancha ela vai se movendo à medida que eles estão andando, tá? Porque eu não tive como fazer essa animação aí. Mas à medida que eles vão andando e trocando de lugar, a prancha vai se movendo e depois ela para. Professor, mas ela não poderia continuar se movendo? Aí, mais uma vez, viola o teorema do impulso. Por quê? Porque quanto é a quantidade de movimento aqui inicial? Não está todo mundo parado? Então a quantidade de movimento inicial é 0. Depois, os caras vão trocar de lugar, né? O gordinho vai parar aqui, o maguinho vai parar aqui. Como eu tenho conservação da quantidade de movimento na horizontal, porque eu só tenho forças internas atuando, a quantidade de movimento final também tem que ser 0. Portanto, essa prancha tem que parar. Ela não vai iniciar o movimento e depois vai continuar andando. Violaria o teorema do impulso. Beleza, pessoal? Então, essa aí é a resolução da nossa questão. O que a gente marcaria aqui? Ó? O que acontece com a prancha?
ela move-se para a direita e para gabarito dessa questão, lindamente aí, letra A. Como eu não estou aqui só para marcar gabarito, vou fazer uma discussão um pouquinho mais profunda aqui, ó. Por que uma pessoa não consegue se autopropulsionar? É a mesma ideia do gordo e do magro. Você já imaginou, cara, eu tô caminhando aqui, eu tô tão cansado, deixa eu me ajudar aqui. Você pega a tua camisa, puxa pra frente e você começa a se autopropulsionar. Isso acontece? Não. Por que isso não acontece? Vamos lá. Eu tenho aqui uma pessoa, eu não estou estudando a pessoa, então vamos definir a fronteira do sistema pessoa? Tá aí. Essa é a fronteira do sistema pessoa. Coloque as forças que atuam nesse camarada. Eu tenho peso normal? Tenho. Mas são forças na vertical. Eu estou analisando o movimento desse garotão aí na horizontal, tá? Então nem vou colocar peso normal aí. Então eu vou ter aqui, olha só. Eu vou ter aqui uma força que o cara faz. Deixa eu colocar aqui de preto. Eu vou ter uma força que o cara faz aqui na camisa para a direita. Então, mão faz força na camisa para a direita. Camisa faz força na mão para a esquerda. Então, eu tenho aqui as forças de ação e reação, ó, atuando em pontos diferentes. Uma na camisa, outra na mão. Essas forças têm mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários e estão dentro do mesmo sistema. Quanto é que dá a resultante aí dessas duas forças? Dá zero. Se a força resultante é zero, o impulso resultante é zero. Se o impulso resultante é zero, não tem como variar a quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, se você estava parado, a quantidade de movimento inicial é zero. E a quantidade de movimento depois? Tem que ser zero também, cara. Você não vai conseguir sair. Entendeu? Então, esse é o significado físico por trás do teorema do impulso, com essas aplicações aí que parecem ser bobas, mas por trás tem assim um contexto muito bonito, muito prático, né? Fácil de você analisar aí no seu dia a dia, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido aí esse primeiro episódio das Quelindas. Cara, vem muita coisa boa por aí. Espero que você continue aqui com a gente, sempre dando aquele feedback positivo. Deixa teu comentário, se inscreve aqui no canal, isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa propagar isso aí para mais pessoas e ajudar a gente que é produtor de conteúdo aqui, que está tentando ajudar você na sua evolução na física, tá? Fico muito feliz por tu ter ficado até aqui comigo. Um beijo no coração, um forte abraço e até a próxima.